do PT na Câmara, Lindbergh Farias, encaminhou uma petição ao ministro Alexandre de Moraes em que solicita a concessão de medida cautelar preventiva para vedar o nome de Eduardo Bolsonaro para qualquer cargo comissionado também, de livre nomeação ou função de confiança nas esferas estadual, distrital, municipal, que os governadores de estado e do DF se abstenham também de praticar qualquer ato administrativo que importe vínculo funcional direto ou indireto a Eduardo Bolsonaro. Por quê? Existe uma possibilidade, inclusive, de que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL, ele coloque uma secretaria à disposição de Eduardo Bolsonaro para que ele não perca o mandato, né? Ele consegue uma licença, o suplente dele assume a vaga, mas ele segue com um foro privilegiado. Assuntos para a gente conversar com o Wallace Corbo, professor de Direito da UERJ e também da FGV no Rio. Professor, bem-vindo, boa tarde. A pergunta que te faço vamos começar por essa última parte, então, do Eduardo. O governador do Rio oferecendo um cargo a ele, existe alguma brecha judicial na sua avaliação para que a Justiça possa impedir a nomeação de Eduardo para esse cargo? Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez no All News. Quer dizer, a questão que está sendo colocada, Diego, que é se existe algum tipo de risco, né, de possibilidade, na verdade, de se impedir a assunção de cargo, entra numa discussão mais ampla, que é quais são as medidas que o Supremo Tribunal Federal pode adotar no âmbito de uma investigação criminal para impedir a prática de crimes ou impedir que o processo penal seja inutilizado por um dos indiciados. O Código de Processo Penal prevê algumas medidas, né, algumas delas, inclusive, aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não prevê medidas como, por exemplo, a proibição de ocupar cargos voltada a um deputado, voltada a um parlamentar. Então, nós estaríamos no campo aqui do que nós chamamos de medidas atípicas. Uma delas, inclusive, é a proibição de usar redes sociais. Então, a princípio, nós estamos aqui num espaço de relativa inovação. É possível, sim, que o Supremo gere algum tipo de impedimento, mas é importante lembrar, Diego, que caso o Eduardo Bolsonaro venha efetivamente ocupar alguma secretaria, etc., isso só resolve uma situação pontual dele, que é o limite de tempo da licença parlamentar que ele tem. Mas isso não resolve os outros problemas ou riscos que ele tem. Um risco parlamentar, que é o risco de perda de mandato, que depende do Congresso Nacional e provavelmente não vai se efetivar tão cedo, mas um outro risco de perda de mandato judicialmente, né, por conta de alguma condenação criminal que possa vir a acontecer. Então, a princípio, é possível sim que o Supremo venha adotar essa medida para impedir a ocupação de um cargo de quem não está no Brasil, mas é caso realmente de nós observarmos o que vai acontecer, o que vai decidir o ministro Alexandre de Moraes e a primeira turma do STF, Diego. Verdade. Coach, tem pergunta, né? Tem sim. Doutor Corbo, boa tarde, bem-vindo. Ontem, no último vídeo que eu vi do Eduardo, ele disse que foi avisado pelo pessoal do Trump das medidas que seriam tomadas antes de terem sido anunciadas, né? E isso não caracteriza que ele é um réu confesso, porque estão investigando como é que vazou isso aí, né? Porque teve gente que ganhou muito dinheiro, né? Que comprou antes do anúncio das medidas e vendeu depois com a diferença de 50%. Como é que fica a situação jurídica nesse caso, né? Esse é um dos casos que está sendo investigado agora, do vazamento de informações privilegiadas que beneficiou, uma coisa que movimentou mais ou menos 3 a 4 bilhões de reais ou de dólares, não sei. Como é que fica esse caso? Coach, se essas informações vazaram efetivamente, enfim, por ele ou por outras pessoas, essas pessoas vão ser responsabilizadas. A entrevista do Eduardo Bolsonaro, né, se ele diz que ele recebeu informação antes daquilo acontecer, isso pode evidenciar que a informação de fato vazou e que pessoas podem ter utilizado essa informação. Se ele utilizou a informação ou se outras pessoas utilizaram a informação, isso vai depender de investigações próprias, né, voltadas a acusados específicos, em que se vai analisar se alguém comprou, se alguém vendeu, se alguém fez alguma operação que efetivamente tenha gerado algum tipo de lucro. O que mostra, na verdade, o que, em algum grau, a entrevista do Eduardo Bolsonaro mostra é que ele, de fato, conversou, dialogou e, portanto, pode sim estar tentando se valer
de autoridades americanas para gerar pressão sobre o Supremo. Isso, efetivamente, diz respeito à investigação que se volta contra ele. Então, de novo, se ele tradou, né, se ele fez a operação ou não, vai depender de uma investigação específica. Mas a tentativa de obstruir a investigação penal e eventual prática de crime contra a soberania do Estado, isso eventualmente pode ter mais um indício por conta dessa entrevista. Vai depender, obviamente, de outras provas que vão referendar isso, Couto. Perfeito. Letícia, não sei se você tem pergunta, mas queria te perguntar também sobre o Paulo Figueiredo. Estava vendo aqui a sua coluna, fala sobre a figura central na articulação encampada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, né, por uma sanção financeira ao ministro Alexandre de Moraes. O ex-comentarista já foi sócio do Trump no empreendimento no Rio de Janeiro. Tem isso também, né? Tem isso também, porque nessa reportagem eu consigo mostrar, jogar um pouco mais de luz sobre esse personagem que é o Paulo Figueiredo, e conto que essa história começou lá atrás, em 2012, há um tempão, os laços dele com a família Trump. Então, ele conta que ele foi apresentado para o Donald Trump e pela Ivanka, que é a filha do presidente. Eles fecharam uma sociedade em 2013 e decidiram construir esse hotel no Rio de Janeiro. Deu um monte de problema, um monte de rolo na construção do hotel. Eles saíram antes até da finalização. Foi aberta uma investigação pelo Ministério Público. Teve um monte de confusão depois disso. O Paulo Figueiredo chegou a ser detido nos Estados Unidos, passou 17 dias preso. Enfim, mas isso trazendo o Paulo Figueiredo para o agora, porque ele é a pessoa que levou o Eduardo Bolsonaro, tem levado o Eduardo Bolsonaro nos gabinetes em Washington para apresentar pessoas, figuras do legislativo e do executivo americano, que são figuras chaves. Então, tem assessores do presidente Trump, que ele tem boa relação, como Jason Miller e o Steve Bannon, por exemplo, e que ele coloca o Eduardo em contato, que eles apresentam essa causa que eles têm em relação ao Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. Então, tem mais esse molho para essa história, porque há uma relação, de fato, de proximidade dele com a família lá nos Estados Unidos, que faz essa mensagem sobre o Brasil e sobre o judiciário brasileiro ser chegada à Casa Branca. E isso eu acho que é um ponto importante até para a gente conseguir ter um outro olhar sobre toda essa história. Pensando agora, estava ouvindo um coach e o professor falarem, em como os os desdobramentos que essa confusão toda ainda pode ter aqui no Brasil. Porque quem está lá nos Estados Unidos, está fora do alcance. O Paulo Figueiredo, por exemplo, ele mora nos Estados Unidos desde 2015, tem green card, mora lá, não vai voltar para cá. Mas o Eduardo está em outra situação. Lembrando, de novo, que o Eduardo ele não tinha nenhuma investigação contra ele aberta quando ele foi para os Estados Unidos. Agora ele já enfrenta um inquérito no Supremo, uma confusão enorme que virou esse assunto. E aí, quando agora vocês estavam falando sobre essa questão dos governadores, o que eu fiquei pensando, que talvez o professor até consiga jogar um pouco de luz sobre isso, em que práticas, vamos supor, um governador decide abrir uma vaga, abrir um posto de trabalho para o Eduardo lá nos Estados Unidos. Olha, Eduardo, está aqui, você vai ter esse cargo especial aqui lá fora, então você consegue se licenciar do mandato mais uma vez. Conseguem fazer, encontram essa saída, beleza, o Eduardo assume o cargo e pede outra licença para a Câmara. Só que para o governador aqui no Brasil, também vai ter alguma consequência, provavelmente, pelo que a gente tem visto, pelo desenrolar de todos esses procedimentos. E aí eu queria saber do professor que tipos em que artigos do Código de Processo Penal, não sei qual pode ser o eventual enquadramento, se seria uma continuidade de prática delitiva, não sei, eu queria entender um pouquinho essa situação jurídica do que pode acontecer eventualmente com o governador aqui no Brasil, caso assuma essa postura pró-Eduardo Bolsonaro, professor. Letícia, no caso de um governador, né, que nomeia o Eduardo Bolsonaro para um determinado cargo no exterior, isso gera algumas possibilidades aqui de responsabilização do governador, de fragilidades que podem colocar um governador um pé atrás antes de implementar isso. A primeira, ela é muito prática.
ela é a pergunta sobre o que um secretário de um governo de Estado está fazendo em Washington. Tem uma discussão inicial que pode surgir, Letícia, aqui, com relação, no mínimo, a eventualmente um ato de improbidade. Né? Quer dizer, eu nomeio uma pessoa que eventualmente não vai desenvolver atividade nenhuma, mas que vai receber dinheiro público, vai receber verba pública. Eu estou atuando em desvio de finalidade pública quando eu faço esse tipo de nomeação. Então, eu posso ter aqui uma improbidade, eu posso ter eventualmente algum crime de corrupção, eu posso eventualmente incorrer em algum crime de prevaricação, vai depender muito de o que efetivamente vai acontecer. Agora, o fato é que, independentemente de o Eduardo Bolsonaro efetivamente ser um secretário ou não ser um secretário, que vai envolver a prática eventualmente desses delitos, o governador também se submete a um risco de ser trazido para dentro dessa investigação penal. Vamos lembrar que a gente está no campo aqui de um inquérito, né? Um inquérito penal que tem como objeto investigar a potencial prática de alguns crimes, como, por exemplo, o crime de obstrução, o crime de atentado à soberania, crimes que estariam sendo praticados por Eduardo Bolsonaro para impedir a condenação do seu pai na ação penal que está em curso. Se alguém auxilia o Eduardo Bolsonaro a ser bem-sucedido nesse crime, financiando a estadia dele nos Estados Unidos por meio de um cargo ou de qualquer outra forma dando qualquer tipo de auxílio, essa pessoa pode eventualmente ser considerada ou partícipe desses crimes e, portanto, também ser investigado, ou até mesmo coautor dos crimes, a depender dos atos que essa pessoa pratica. Então, o governador que queira dar esse apoio político ao Eduardo Bolsonaro por meio de um cargo, ele se abre a esses múltiplos riscos. Na base, um risco de improbidade administrativa que vai ser investigada dentro dos tribunais estaduais. No topo, o risco de ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí vamos lembrar, o Supremo Tribunal Federal, no passado, não foi exatamente, olhando para o 8 de janeiro, ele não foi exatamente leniente com governadores que ele tenha visto que teriam contribuído para a prática de crimes. Vamos pensar no governador do Distrito Federal, que sofreu medidas gravosas até eventualmente ele tentar se explicar e demonstrar que ele não participou daquilo, enfim. Então, o Supremo não vai ter nenhuma dificuldade de responsabilizar um governador, por exemplo, do Rio de Janeiro, que não é o estado que tenha menos governadores responsabilizados criminalmente no Brasil. Então, é um risco, efetivamente, para quem quiser auxiliar de alguma forma Eduardo Bolsonaro.